Bom dia, nós estamos aqui, meu nome é Rodney, sou pastor da Igreja Batista de Casa Verde, estou aqui com a minha família, minha esposa Zumira, até a Estrelinha está aqui no nosso culto, meu filho Ismael, o Heitorzinho e a Marina. E nós vamos cultuar ao Senhor, espero que você seja grandemente abençoado pelo que nós estamos fazendo aqui, nós fazemos para o Senhor. Queremos que Ele nos use, e use também e fale ao coração das pessoas da Igreja Batista de Casa Verde, em qualquer lugar do mundo também. Nós vamos orar para começar. Vou pedir ao Ismael que faça a oração inicial para nós adorarmos o nome do nosso Deus. Vamos orar então. Pai, muito obrigado por este dia, Pai. Queria agradecer, Pai, a tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, também pedir para que você possa estar cuidando desse culto, Pai, para que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que esteja assistindo também, Pai. Pai, também cuide dessa doença, Pai, para que as pessoas possam se conscientizar melhor, Pai, para o vírus não se espalhar mais também. Sim, Deus. Agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos começar louvando o nome do nosso Deus, com uma música bem propícia para esse momento. O nome da música é Te Louvarei. Essa música diz que nós devemos louvar ao Senhor, não importam as circunstâncias. Então, que você possa cantar aí conosco, que essa canção possa falar ao teu coração. 3, vai e... Quero estar
louvar o nome do nosso Deus. Se estivéssemos na igreja, no templo, no culto normal, nós teríamos aquele momento das ofertas, né? Mas nós queremos, nesse momento, só aconselhar os irmãos da nossa igreja e você também que está nos assistindo, se quiser contribuir, mande uma mensagem no privado, a gente enviará ali o número da conta, essas coisas, porque nosso intuito aqui não é esse, mas lembrar e conscientizar de que as despesas da igreja continuam normalmente. Então nós queremos orar também por você que tem se mantido fiel nas suas contribuições, nos seus dízimos, nas ofertas. Nós queremos orar agora nesse momento para que Deus abençoe e continue suprindo na sua vida. Eu mesmo vou orar, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Pai, por esses irmãos que são fiéis, Senhor, na tua causa, Senhor. Ó Deus querido, desperta-nos para essa fidelidade, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas para contigo, Senhor. Seja na nossa área pessoal, Senhor, material, espiritual, mas também, Senhor, na área financeira, porque nós precisamos de recursos, Pai. Pai Santo, quero te pedir também por cada irmão aqui, Senhor. O Senhor sabe, Pai, como está difícil a questão, Senhor, financeira. Muitos perderam o emprego, Senhor. Muitos têm ali o seu negócio, mas não tem para quem trabalhar, porque as pessoas não estão saindo de casa, Senhor. Fica uma situação muito complicada. As pessoas não querem comprar, Senhor. As pessoas não têm condição de comprar. Nós queremos te pedir, Senhor, uma bênção especial, Senhor, para cada um de nós, porque o Senhor é o Deus que supre, é o Deus que não deixa faltar nada. Então, Senhor, supre na vida de cada um, Senhor, que tem essa fidelidade para contigo, para que possa se manter fiel, Senhor. Envia clientes, Senhor, dá estratégia, Senhor, ajuda, Senhor, porque nós temos essa questão do trabalho e precisamos nos manter nesse período, Pai, de incerteza que nós não sabemos quanto tempo tudo isso ficará. Abençoa cada um de nós, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sem demorar muito também, irmãos, eu gostaria agora de partilhar com os irmãos um trecho da palavra do Senhor. Vou me posicionar aqui um pouco melhor. Os irmãos lá da igreja sabem muito bem que nós estamos fazendo uma série de mensagens a respeito dos mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, tantos mandamentos recíprocos. E nós chegamos ali no principal deles, que é o primeiro, amai-vos uns aos outros, e nos propusemos a fazer uma série de 7 mensagens, né? Estamos ali na 5ª mensagem, né, sobre o amai-vos uns aos outros. Só que nós vamos interromper essa série de mensagens, dada o momento que nós vivemos. Então eu queria nesse momento trocar um pouquinho, em breve, creio eu, nós estaremos ali no templo meditando sobre essa série de mensagens, voltando e terminando ali o amai-vos uns aos outros. Então agora eu quero ver outro versículo com os irmãos. Quero pedir aos irmãos aí que estejam com as suas Bíblias abertas, que abram em 2 passagens das Escrituras. A primeira delas está no Evangelho de Mateus e a outra está no Evangelho de Marcos. Então a gente pode acompanhar as 2 mensagens, né? Então Mateus, capítulo 26, o versículo de número 41. Mateus 26, 41. Você deve estar abrindo aí na sua Bíblia, no seu celular, né? Mateus 26, 41 diz o seguinte: Jesus falando naqueles momentos finais da sua vida, né? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E igualmente, Marcos 14, 38, vai dizer o seguinte: Marcos 14, 38 vai dizer o seguinte: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Talvez você diga, mas pastor, 2 vezes o mesmo versículo, tinha que ler os 2? Eu costumo dizer, irmãos, que quando algo está na Bíblia,
ele por si só já é importante, mas quando ele é repetido, ele ganha uma importância ainda maior. Então, como nós estávamos falando do amai-vos uns aos outros, esse versículo, essa ideia do amar uns aos outros, ela está em 16 versículos do Novo Testamento. Então, veja a importância que ela tem. E aqui nós temos o famoso vigiai e orai, ou aqui na minha versão, nova versão internacional, NVI, vigiem e orem, né? E esse vigie e ore é uma ordem que Jesus nos dá e eu acho muito oportuno para esse momento. Só que eu gostaria de trocar, em vez de a gente falar vigiar e orar, né, vigie e ore, eu gostaria de trocar isso para uma expressão que eu acabei falando e me soou muito bem e que eu acho que é um pouco mais direta para o momento, que é conscientização e oração. Esse é o momento que nós devemos ter, conscientização e oração. E a conscientização nós vamos ligar à questão do vigiar e, naturalmente, o orar, a oração. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, conscientização, não conscientizar não é vigiar. De fato, obrigado. De fato, não é mesmo. Conscientizar e vigiar não são sinônimos. Mas quando nós vemos ali a palavra de Deus falando em relação aos últimos tempos, né, no chamado ali Apocalipse de Jesus, onde Jesus fala e fica registrado ali em Mateus 24, 25, Marcos capítulo 13 e também Lucas capítulo 21, nós vemos ali naquele chamado Apocalipse de Jesus que ele fala dos últimos tempos. E nesse momento de pandemia que nós vivemos, nós notamos que muitas coisas se encaixam, né? A Bíblia em muitas passagens diz ali, é a última hora, o apóstolo João escreve, né? Então a gente começa a perceber que os últimos tempos, os últimos momentos, eles estão muito próximos, né? Aquilo que esse trecho, Jesus chama dos princípios das dores, né? Nós ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, e ali o texto que nós meditamos no domingo passado à noite, Lucas 21, de 8 a 19, em especial o versículo 11, falava da peste em vários lugares, né? Peste em vários lugares é o quê? A gente poderia parafrasear por pandemia, sem nenhuma perda de sentido, seria essa forma aí que nós poderíamos entender. Então, a Bíblia fala disso no momento. Então, nós afirmarmos com certeza, olha, é o princípio das dores, às vezes é um pouco difícil, embora particularmente eu tenho falado para a igreja que sim, eu creio que sim. Contudo, nós temos que entender que nós temos que ter um posicionamento nesse momento. E nesse momento que Jesus fala, em Marcos 13, por exemplo, se você quiser voltar um capítulo aí à sua Bíblia, você vai ver quantas vezes ele fala a respeito do vigiar. Então, em Marcos 13, Marcos capítulo 13, versículo 32 em diante, ele diz, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E o 33, fiquem atentos, vigiem. Então veja só, ele fala vigiem. E aí depois ele vai falar, ninguém sabe quando vem esse tempo. 34, é como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa encarrega de tarefas um dos seus servos e ordene ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontrem dormindo. O que lhes digo a todos, vigiem. Então veja aqui um trecho curto, 3 vezes Jesus usa a palavra vigiem. A ordem, o imperativo, vigiem vocês, vigiai em outras versões. E é interessante que quando a gente pensa assim no trabalho do vigia, tentando juntar com essa ideia de conscientizar, a gente vê que se o vigia percebe que está tudo tranquilo, não teve nenhum barulho, não teve nenhum movimento estranho, ele está cumprindo a função dele. Mas ele vai de uma forma mais tranquila cumprir a função dele. Então ele está consciente de que está mais tranquilo. Agora, ao passo que se de repente ele ouve um barulho, vê alguma movimentação, vê um negócio estranho, ele vai vigiar de que maneira? De uma maneira mais ativa, prestando mais
atenção, porque ele criou uma consciência de que o perigo está iminente. Então, vigiar e conscientizar, de fato, não são sinônimos, mas o vigiar tem que levar à conscientização. Por isso também que Jesus usa aqui nesse trecho, muitas vezes, a palavra, o verbo conhecer, o verbo saber. E saber e conscientizar, aí sim, a gente pode até, dependendo da frase, usar como sinônimo. Veja o que diz Marcos 13, 28. E os seguintes: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem, vocês criam consciência que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam, fiquem conscientes de que está próximo às portas. Então nós precisamos entender isso, o saber, o conscientizar. Quando vê a folhagem mudando, opa, está mudando ali porque está chegando o verão, é o que Jesus está falando. E a gente vê os novos acontecimentos também aparecendo, a gente percebe que esses novos acontecimentos, essas coisas que não tinham e agora tem mais quantidade, ela nos leva também para um momento de conscientizar. Não só uma conscientização no sentido de que todo mundo está falando hoje em dia de higiene. É importante sim a higiene, é importante nos mantermos nos nossos lares, é importante tomarmos todos esses cuidados. Isso nos mostra que tem uma conscientização por trás, né? Mas o conscientizar também de nós percebermos o momento que estamos vivendo. Então, se os acontecimentos de Marcos 13, como nós falamos ali, os princípios das dores, a iminência dos eventos que vão trazer a volta de Cristo, então será que nós estamos conscientes desse tempo? Porque normalmente quando nós falamos em estarmos preparados para a volta de Cristo, normalmente as pessoas ligam isso à santidade, ligam isso a uma coisa mais individual. Não, eu estou prestando atenção. Eu sei que Jesus pode voltar e a minha vida está entregue a Jesus, minha salvação está garantida. Amém por isso, amém. É bom que esteja mesmo, que nós estejamos conscientes do nosso papel. Mas o que nós precisamos saber também é que essa consciência também não é só do papel individual, mas é do seu papel como cristão. Será que você está consciente de que deve falar mais do amor de Cristo? Será que você está consciente de que deve orar? Será que você está consciente de que deve vigiar? É interessante que nós falamos na igreja, né, de vigília de oração, né? Vamos ter uma vigília. E é interessante que vigiar e vigília tem o mesmo sentido, né? Porque quem vigia é quem? O vigilante. Então vigiar não tem o L ali do vigilante, vigília, mas é a mesma raiz aí da palavra, né? Então o que nós percebemos é que na oração também, quando a igreja se reúne numa vigília de oração, ela está cumprindo vigiar e orar, porque ela está vigiando em oração. Ela está com conscientização do seu papel e oração. Então nós precisamos estar conscientes do momento em que nós vivemos, conscientes de que o Senhor realmente ele está ali nos últimos eventos para ele voltar. Mas essa conscientização também tem que levar você a pregar o Evangelho. Tem que levar você a fazer discípulos. Tem que levar você a, nesse momento em que muitos aí até acabam brincando de uma forma assim, que não tem muito o que fazer e tal, eu vou ficar vendo filme. Não, nós não estamos de férias. Nós não estamos em férias, nós estamos num momento perigoso para as nossas vidas, perigoso para a humanidade, em vários países do mundo. Nós vemos a situação ali da Itália e alguns especialistas aí vão dizer que aqui vai ser até pior. Então nós temos que estar preparados. Quanto que você está ali preparado para a volta do Senhor Jesus? Você tem essa consciência? Porque essa preparação não é só santidade. A Bíblia diz, como nós falamos, que haveria pestes em vários lugares. Você estava preparado para enfrentar uma pandemia? Eu não sei a sua resposta, mas particularmente eu não estava totalmente preparado. Essa questão dessa ficar em casa, não poder sair, o trabalho, como é que a gente faz? Então eu não estava preparado assim. Mas a Bíblia fala que vai ter terremoto.
Você está preparado para enfrentar um terremoto? Ontem eu assisti um filme sobre terremoto e eu acho que ninguém está preparado para enfrentar um terremoto. Mas e se acontecer? A Bíblia diz que vai ter, então se prepare. Você está preparado para enfrentar fome? A Bíblia diz que vai ter fome. E aí, você está preparado para enfrentar essas coisas? Não só preparado em santidade. Então nós precisamos estar preparados e preparados também vigiando, preparados para cumprir a nossa função de dar testemunho. Então aquelas pessoas que você dizia que não tem tempo, por que você não manda uma mensagem para elas? Por que você não faz uma ligação para elas? Agora que eu acredito que você tenha um pouco mais de tempo, porque muitos mesmo em casa estão trabalhando, não tem tanto tempo assim. Você está disposto ali? Liga para as pessoas, manda uma mensagem, diz que está sentindo falta, ora por elas. Então nós precisamos estar preparados nesse sentido também. Conscientização e oração. E Jesus disse, vigiai e orai. Então nós falamos sobre a questão do vigiar que leva à conscientização. Mas nós temos o orar também. Marcos 14, 38, que nós já lemos, diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então nós vamos orar para que não caímos em tentação ou nós vamos vigiar para não cair em tentação? Então Jesus junta os dois, vigiar e orar. Tanto o vigiar quanto o orar devem ser para que a gente não caia em tentação. Então você tem que estar consciente. Consciente do quê? Do que Jesus disse. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você tem essa consciência? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos ter essa consciência e orar por essa razão. Será que você está pronto? Porque diz que o espírito está, mas a carne é fraca. E se Jesus disse que a carne é fraca e nós sabemos que Ele é Deus, quem dirá de nós? Muito pior será para nós, porque Jesus era e é o próprio Deus. Então nós precisamos ter essa conscientização e essa busca constante em oração. Orar pelo momento que nós estamos vivendo. Eu vi um vídeo ontem não, acho que alguns dias atrás, desse momento aí que a gente recebe notícia toda hora sobre o tal do coronavírus ali, e uma celebridade fazia uma campanha, muito boa a campanha dela, que era para nós orarmos juntos em determinada hora. E passou os horários ali de vários países para orar em conjunto. E ela disse ali que isso daí foi por causa de um evento que aconteceu na Segunda Guerra, se não me falha a memória, e o dirigente lá da Inglaterra convocou todo o povo a orar e que depois de alguns dias, semanas que eles estavam orando, os ataques diminuíram, até cessaram ali. E a gente fala, nossa, muito bom isso daí, né? Temos que orar mesmo. E ali ela chegou no momento e ela falou assim, então gente, que a gente possa orar 1 minuto, mais 1 minuto só nesse horário. Aí eu confesso aí que eu fiquei meio chateado. Eu falei, como assim, gente? 1 minuto? Orar 1 minuto? Por quê? Porque o resto do tempo você vai fazer o quê? Vai ficar vendo filme? O que você tem para fazer que é tão importante assim que você vai tirar 1 minuto do seu dia para orar? Então nós temos que orar de manhã, de tarde, de noite, quando acordamos, quando dormimos, quando vamos comer as refeições. E os irmãos têm que orar mesmo, tirar momentos de oração, que você ore ali 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, que você passe a manhã toda orando. Nós precisamos entender o nosso papel. Esses momentos que nós vivemos requer de nós visão, requer de nós estratégia, requer de nós cada vez mais estarmos atentos, estarmos orando e buscando cada vez mais, falando com Deus, deixando Ele falar conosco, lendo cada vez mais a palavra de Deus, meditando nela e colocando ela em prática. Então nós precisamos ter visão disso, e essa visão vem através da oração. Essa visão vem de que nós temos que clamar ao Senhor para que esse tempo passe, né? Teve uma pessoa que entrou em contato comigo e colocou ali alguns versículos um pouco fora de contexto, de que Deus que estava mandando essa praga e que isso daí foi castigo de Deus, coisa dessa natureza, e perguntou para mim se isso daí era verdade ou não. Eu fiquei muito feliz, né, com a pergunta da pessoa,
né, que fez para mim. E eu escrevi para ela assim, né, foi pelo WhatsApp. Olha, tudo que está na Bíblia é verdade. Só que a gente precisa analisar o contexto. Isso daí pode ter sido mandado por Deus? Quem é que vai afirmar totalmente que sim, totalmente que não? Nós não entendemos os propósitos de Deus. Ele disse que ia ter pestes em vários lugares. Então eu coloquei para ele lá que depende do contexto da mensagem, expliquei um pouco das passagens ali que ele colocou. Mas o que acontece também é que eu cheguei para ele e falei, olha, independente de se é ou se não é da parte de Deus, tem muita gente aí morrendo é porque não está consciente, né? Então uma coisa, vamos supor que veio de Deus, mas a pessoa não fica em casa, então ela não está consciente. E a gente vê toda hora gente que está aí se arriscando. Então é muito complicado essa questão, tanto que o governo aí está dando multa, né? Se não fosse sério, o governo não ia dar multa, né? O governo fica pensando, o governo quer ganhar dinheiro com essa questão. Não quer ganhar dinheiro, né? Porque precisa fazer alguma coisa para as pessoas ficarem em casa. Então nós precisamos perceber isso, essa questão de nós nos achegarmos mais a Deus. E essa pessoa que conversou comigo, ela falou, pastor, mas agora fica chato, né? Só porque eu agora vi que Deus pode ter mandado essa peste aí, agora eu vou buscar a Deus? Eu falei, não, fica chato não. Pelo contrário, Deus está muito mais feliz com você, que você está despertando nisso em você a busca maior por Deus. Então veja, irmãos, como o Senhor é aquele que reverte o mal em bem. Então algo ruim, esse momento difícil que nós vivemos, espero que esteja te aproximando mais de Deus. E para você se aproximar mais de Deus, eu não vejo outra maneira através da oração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque se é enquanto se pode achar, vai ter um momento em que não vai dar mais para achar. Então que nós possamos entender o nosso papel. Conscientização e oração. Busque mais a Deus, ore mais. Você está com a sua família? Ore em família. Faça um culto com a sua família, um culto diário no seu lar. Ore cada membro da sua família. Ore a todo momento. Esteja atento às coisas que estão acontecendo e apresente todas elas ao Senhor. Ele quer cuidar de você. Mas Jesus foi muito claro. Vigiai e orai. Vigie e ore. E eu estou aqui parafraseando as palavras de Jesus. Conscientização e oração. Se você só orar e não se conscientizar, como é que vai ser? Você ora, mas não faz aquilo que a sua oração tá colocando diante de Deus. Senhor, me protege que eu vou sair de peito aberto por aí. Não, o Senhor não quer isso para nós. A gente vai orar e o próprio Deus vai falar conosco, olha, se proteja. Então você tem que se conscientizar, mas você se conscientizar da higiene, lavar a mão 20, 30 vezes por dia, toda hora, mas você não orar, é você não colocar a sua fé em quem pode cuidar e transformar essa situação. Que você possa se achegar cada vez mais ao Senhor nesse momento, que você possa buscá-lo em espírito e em verdade, que você possa se derramar aos pés do Senhor e orar cada vez mais. Ore, coloque tudo diante de Deus, Ele vai te dar estratégia para alcançar as pessoas. Se conscientize do seu papel como cristão, do seu papel como um cidadão nesse momento. Faça a sua parte, estimule outros que façam a sua parte. Vamos, irmãos, transformar esse momento de trevas num momento de avivamento, num momento de arrependimento, num momento de um clamor ao Senhor cada vez mais forte. Vamos nos unir, irmãos. Esse é o momento que nós devemos fazer isso. Conscientização e oração. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração e coloquemos a palavra dele em prática. Amém? Vamos nesse momento então terminar o nosso culto com uma canção. Essa canção diz: ao orarmos, Senhor. É o hino do HCC de número 374, ao orarmos, Senhor. O versículo abaixo do título do hino diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Efésios 6, 18. Com toda a oração e súplica, toda a oração e sempre suplicando. Ele aparece até meio pleonástico aqui, né? Orando, com toda a oração e súplica orando, mas não é ser pleonástico, é ser enfático.
palavra de Deus está enfatizando a importância da oração. Orando em todo tempo nós devemos estar em comunhão com Deus, orando e orando no Espírito. Vamos cantar então essa música ao orar no Senhor. Pedir a minha esposa Zumira que faça essa oração final, que Deus te abençoe, que nós possamos também, deixa um recado final aqui, que você possa seguir também a Igreja Batista de Casa Verde nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E também eu gostaria de fazer um pedido para as famílias da igreja, algumas já estão sabendo, algumas já fizeram. Nós gostaríamos que você reunisse a sua família, escolhesse um versículo da Palavra do Senhor e lesse esse versículo junto, mostrando que você está bem. Depois nós vamos recolher todos esses vídeos e vamos montar ali um vídeo com todo mundo para ficar mais completo e a gente poder matar um pouquinho dessa saudade de rever os nossos irmãos, né? Então, que toda a família possa fazer isso daí, né? Possa se reunir nesse sentido, né? E vamos agora então finalizar este culto, que o Senhor tenha falado no teu coração. A minha esposa Zumira vai fazer a oração final. Oremos com ela. Ela está só me lembrando que às 18h30 a gente também tem outra transmissão ao vivo, o nosso culto também da noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, porque mesmo confinados nos nossos lares, Senhor, cumprindo as determinações orientadas pelo governo, Senhor, mas o Senhor nos concede ainda, Senhor, essa liberdade de cultuarmos a Ti, Senhor, de estarmos juntos, Senhor, mesmo à distância nos comunicando, Senhor. Te agradeço pela tecnologia, Amém, pela Jesus. inteligência que o Senhor deu ao ser humano, Senhor, para que nesse momento nós possamos ter esse recurso, Senhor, para nos sentirmos sós, Senhor. E como diz, Senhor, na Tua palavra, que nós não devemos nos preocupar, Senhor, lá em Mateus 6, Senhor, sobre as preocupações da vida, que o Senhor, Senhor, está ao nosso lado. Nós queremos buscar
Em primeiro lugar, Senhor, é o teu reino, é a tua justiça e as coisas que nós precisamos, Senhor, a Amém, comida, a Jesus. bebida, a vestimenta, nos serão acrescentadas, Amém, Senhor, e Jesus. nós confiamos na tua palavra, Senhor, e na tua soberania, Senhor. Amém, Deus. Que o Senhor vai nos guardar, Senhor, que o Senhor é soberano das nossas Sim, almas, Jesus. Senhor, e que nada que não esteja nos teus propósitos, Senhor, e na tua vontade, Senhor, vai acontecer Amém, com Jesus. nenhum de nós, Senhor. Abençoa, Senhor, nossas famílias, Sim, Deus. cuida de cada um, Senhor. Amém, Que Senhor. essa crise mundial esteja tudo, Senhor, nas tuas mãos. E como diz, Senhor, também na tua palavra, nós depositamos toda a nossa ansiedade diante de ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Amém. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, e em tudo te louvo, Senhor, e em tudo nós te damos graças, Amém, Senhor. Deus. E a paz de todo entendimento é que guardará que excede todo o entendimento, é que vai guardar os nossos corações em ti, ó Pai. Por isso nós te agradecemos pela tua fidelidade, Senhor, pela tua justiça. Amém, E Senhor. pela tua soberania na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, tenha um bom almoço e às 18h30 nós estamos de volta ali. Fiquem com Deus todos. Amém.